boa noite. Essa é mais uma reunião do Setorial de Logística, Transporte e Mobilidade Urbana do Partido dos Trabalhadores. Hoje nós vamos conversar com o nosso companheiro Rafael Calabria, que é da assessoria do vereador de São Paulo, Nabil Bonduque, e tem participado de um grupo aqui interno do Setorial e militando a respeito da PL 3278 de 2021, que propõe o marco legal do transporte público. Então, o Rafael vai contar para a gente como é que está o estado dessas negociações, dessas conversas, e a gente Oi. vai debater um pouco aí sobre as perspectivas Opa. de mudança no transporte público. Rafael, companheiro, palavra sua. Certo. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece, sou o Rafael, né? Sou geógrafo. Atuei com mobilidade urbana por quase 10 anos no IDEC, Instituto de Defesa de Consumidores, e nisso fiz uma atuação muito focada no âmbito nacional, né? A mobilidade é um tema muito municipalizado, mas lá no IDEC eu fiquei muito focado no âmbito nacional e acabei acompanhando tanto o marco legal desde o comecinho, lá no texto no Ministério da Cidade, na época ainda era Ministério do Desenvolvimento Regional, né, da época do Bolsonaro, vou explicar depois, e acompanhei também a elaboração, junto com a deputada Luísa Londrina, da PEC 25, né, que queria o Sistema Único de Mobilidade. E aí a Lúcia pediu para fazer essa conversa aqui sobre o marco legal. Teve uma audiência na Câmara dos Deputados no dia 14 de agosto, faz uma semana e meia, e foi a primeira audiência do texto do marco. E aí foi uma conversa importante, por bastante gente, bastante atores diferentes, né, prefeitos, secretários, órgãos, empresas e técnicos do Ministério. E aí fiquei de fazer essa fala aqui. Eu acho importante, gente, como eu acompanhei também, explicar para quem não acompanhou a origem do Marco Legal. Vou tentar ser bem sucinto aqui. As conversas que geraram o Marco Legal, elas surgiram logo depois que o Bolsonaro vetou o projeto de lei 3364, se não me engano, que foi um projeto feito em 2020 ainda, no ápice da pandemia, que previa um auxílio emergencial ao setor de transportes, com regras lá, enfim, não cabe aqui debater. Acho que teve até um debate já no setorial sobre o 3364 lá em 2020. Quando o Bolsonaro vetou ele, dia 10 de dezembro de 2020, o setor, os empresários, a ANTP e alguns órgãos mais próximos, à frente prefeitos, órgãos secretários, entraram assim em parafuso, ficaram muito preocupados que o setor vinha, né, numa crise, já vinha numa crise pré-pandemia, a pandemia ampliou muito a crise, e aí começaram umas conversas capitaneadas pela NTP na época um pouco ainda, sobre um programa federal e tal, sobre um auxílio emergencial, depois se desenrolou e acabou virando aquela emenda constitucional do Bolsonaro, ainda no governo Bolsonaro. E um pouco depois disso, né, em 2021, a equipe técnica da CEMOB, que na época era DEMOB, era um departamento só, porque estava muito esvaziado, então praticamente sobrou na DEMOB, na época, o Departamento de Mobilidade Urbana do Ministério, sobrou só a equipe técnica, a equipe concursada, né, de técnicos que não eram vinculados ao bolsonarismo. No caso, na época, a Carolina Baima e o Marcos Daniel, que são dois colegas muito parceiros, progressistas e hoje estão lá também no governo tocando. Principalmente os dois, né? O Marcos e a Carolina começaram a fazer alguns debates, né? Me chamaram pelo IDEC na época, criaram um fórum consultivo. Contrataram na época o nosso colega que não pôde vir, o Boareto, para fazer uma consultoria que desenrolou-se e virou o texto do Marco Legal. Ao longo de 2022 a gente fez um monte de reuniões debatendo item por item, ideia por ideia do Marco Legal. E então foi um texto que surgiu com uma origem muito técnica, inclusive. E aí, na época da transição de governo, se debateu muito isso também na transição. Eles lançaram ainda em 22 uma consulta pública, que ficou acho que uns 3, 4 meses no ar. Recebeu lá uma cacetada de contribuições. O Marcos Daniel cita isso, quem quiser voltar e ver o vídeo da audiência. Enfim, e aí depois com o governo Lula retomamos um debate e avançou-se no texto, mas teve um ponto curioso que eu acho importante falar, politicamente é importante. A Casa Civil não topou abraçar o texto, achou o texto longo, achou que ia ser muito complexo no Congresso, enfim, de alguma forma até não priorizou o texto, o que é um pouco ruim para a nossa pauta. Então o Ministério das Cidades tem tocado o texto sozinho. Tanto que o relator no Senado foi do MDB e o relator na Comissão de Desenvolvimento Urbano também é do MDB.
né? Então, o ministro Jader Barbalho Filho e a equipe tem meio que tocado até politicamente o texto sozinho. E, enfim, isso até levou a algumas perdas. Eu vou citar aqui depois um ataque que o empresariado fez ao texto no Senado. Mas então, um pouco o histórico é esse. E aí, né, tinha um texto no Senado tramitando, eles colocaram o texto do Marco Legal em cima daquele texto, substituindo completamente o texto anterior. E aí passou no Senado no final do ano passado e agora está na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, com relatoria do deputado Priante. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. E aí, entrando agora um pouco no texto, sem falar muito mais. Se alguém quiser depois perguntar desse preâmbulo, eu posso fazer mais, falar um pouquinho mais. Mas eu vou passar para o texto. Ô Jorge, você precisa autorizar que eu. Ah, não, tá aqui o share, achei. Compartilhar. Ah, não, eu preciso pedir para Eu compartilhar. reconheço e agora eu autorizei. Tá, isso aqui, acho que é isso aí. Então eu peguei um pouco da apresentação que fizeram lá na TV Câmara. É curioso que a TV Câmara tem um anúncio no YouTube de que é um conteúdo financiado pelo governo, como se isso fosse muito grave. Se fosse financiado pela Coca-Cola, ninguém ia falar nada, mas pelo governo, por empresas pode, pelo governo pode. Mas enfim. E aí, isso é uma apresentação que o Marcos Daniel fez. Tá? Vou pegar aqui algumas ideias dele, até para a gente ver um pouco como que o governo está tratando isso, né? Eu preciso pular para cá de novo. Cadê? Acho onde que eu vou manejar a apresentação? Aqui? Isso. Então, esse é o resumo que eles têm dado do texto. Eles estão tratando o texto como uma organização do setor para definir critérios e regras para contratações, para financiamento, para programas, muito foco aqui nos programas, para, enfim, da segurança jurídica, que é um termo até que o empresariado tem apoiado muito, né? Mas, enfim, para nossa visão é para organizar um pouco o setor. E, enfim, essa visão muito formal, mas eu incluiria que também está incluindo instrumentos de gestão que hoje as prefeituras não adotam, não querem adotar. Então, por exemplo, obriga prefeituras a ter órgão de transporte, permitir a divisão do contrato, traz instrumentos de financiamento, cita fontes de financiamento. Então, ele cita e elenca um monte de instrumentos para os municípios, para os estados também, né, para a União operar no serviço de transporte, a União, no caso, apoiar, né, a operação. E ele aborda também essa questão interfederativa, né, das três esferas terem papéis diferentes, cada um no seu quadrado, enfim, lá ele define as atribuições de cada um. Então ele no fundo detalha em muitos detalhes o que está na lei da mobilidade. E a ideia do pessoal do Ministério, inclusive, é exatamente essa. O Marco Legal do Transporte Coletivo, que é o nome que eles deram para a lei, ele é uma lei conceitualmente, né, todas as leis são iguais, mas enfim, em termos de organização, ela é uma lei abaixo da lei da mobilidade. A lei da mobilidade dá diretrizes gerais para o funcionamento da mobilidade, e o Marco Legal do Transporte Coletivo seria uma lei abaixo dela, detalhando o ramo do transporte coletivo por trilhos, por pneu, por aquático, urbano e de caráter urbano, né? Então não está entrando aqui em ônibus rodoviário, está focando no caráter urbano. E eu ia falar uma outra coisa. Ah, inclusive a ideia do Ministério no futuro é fazer um marco legal da mobilidade ativa para abordar pedestres e ciclistas. E uma ideia também que está lá é o marco legal do sistema viário, para abordar a política de estacionamento, política de, enfim, geometria viária. Enfim, tem todo um ramo também para se abordar, mas até onde eu sei nem foi começado, tá? Isso é só uma ideia que ele está lá. Mas a estrutura vai ser essa, né? O marco legal do transporte coletivo e leis setoriais, né, embaixo, da mobilidade urbana, e embaixo dela leis setoriais, né, dos modos, digamos, de mobilidade ou das infraestruturas que precisam ser regulamentadas. Aí eu fiz aqui um resuminho, gente, da estrutura do texto, para caso alguém não tenha lido. Ele é um texto bem longo, tem 42 artigos, é bastante grande. Aliás, por isso que a Casa Civil não curtiu muito abraçar o texto, porque é um texto bastante complexo. E como eu falei, né, ele tem basicamente três capítulos temáticos aí no meio, né? Tem exposições iniciais, depois tem considerações finais, mas no meio tem uma parte de organização que trata de definição, planejamento e regulação, né, e transparência. Então, uma parte de fato mais introdutória e de organização, né, do sistema, como o próprio capítulo diz. Depois tem um capítulo bem importante do financiamento, que é separado em financiamento de infraestrutura e de operação. Então ele detalha regras e fontes de financiamento para custear a obra, né, infraestrutura, corredor, VLT, trilhos e tal, e uma série de regras e fontes de financiamento para a operação, né, para o dia a dia, para, enfim, baratear a tarifa e os custos variáveis da operação. Depois do terceiro capítulo, ele traz um monte de definições e regras para a contratação, em termos de regras financeiras, regras contratuais, elementos da contratação, acho que até tem etapas também, enfim.
Então ele tem aqui um detalhamento mais do processo licitatório de contratação dos operadores ou de outras empresas que vão participar. Inclusive, acho que não está aqui não, está na parte de cima, mas tem habilitagem e um pouco isso. E aí, dando um pouco do tom também da lei, que eu acho importante, um tema que a gente debateu muito no GT, que o Valente, o Afonso e outros colegas participaram aqui, o Itamar, a lei ela dá um viés muito claro de que a responsabilidade pelo serviço é do poder público, o responsável, o titular, quem gerencia, quem controla o serviço deve, né? Enfim, de acordo com a lei, a gente precisa buscar esse objetivo, né? Ser o poder público e o operador vai fazer a atividade que for definida, enfim, que for prevista em contrato, vai executar o serviço que tiver no planejamento do poder público. Claro que isso é um desafio político, né? Apesar da parte técnica estar aqui abarcada, mas eu acho que a lei ela é bastante avançada em definições e em critérios, e é um tremendo avanço. Tem várias partes dela que, inclusive, incomodam o empresariado. Algumas partes dela não estão tão boas. A gente fez uma série de contribuições pelo setorial também. Eu estou acabando até o relatório. Eu deixei para fazer essa conversa antes de acabar o relatório do setorial também. E, enfim, ela aborda a transparência de contratos, elementos que a empresa precisa abrir de dados, que a prefeitura precisa abrir de dados. Ela aborda a independência da bilhetagem. Ela aborda, enfim, muito a parte da gestão federativa, como operacionalizar. Eu podia aqui ficar um tempão falando porque isso, a lei é bastante longa. Aí eu trouxe também, esse aqui de novo é um slide do Marcos Daniel, mostrando assim o destaques que eles deram, que eu achei ter aqui também bastante interessante. Esses 4 itens são do primeiro capítulo lá das diretrizes e princípios do texto. Então, por exemplo, ela visa ampliar a universalização do acesso, que hoje não é garantido. Acho que um conceito muito importante aqui do primeiro princípio é a disponibilidade. Isso foi um debate muito feito lá na época do Ministério, de que o transporte tem que ter um padrão de disponibilidade do serviço mínimo, né? Um padrão, um nível de serviço mínimo em cada bairro, em cada região, em cada cidade, independente da demanda, né? Mas para cobrir aquele bairro, atender aquele bairro adequadamente. E aí precisa achar fontes de financiamento para garantir isso. Esse eu acho um conceito muito importante, porque hoje o setor vive muito da lógica de atender a demanda. Se a demanda cair, corta a oferta, né? Então isso acaba precarizando o serviço. Outro elemento muito importante que a gente abordou bastante, que está aqui na diretriz e nas definições também, no segundo e no quarto quadradinho, é essa ideia da rede única. Então, a ideia é que ônibus, metrô, VLT, o que a cidade tiver disponível, aquático, tem que ser planejado em conjunto e integrado. Inclusive, uma parte polêmica, mas que eu acho que ficou bem desenhada, e é um tema polêmico até para a gente debater depois, a gente abordou os serviços por aplicativo que estão entrando em algumas cidades, Não. e Por isso quê? precisa Isso não ser foi? autorizado pela prefeitura, mas pode funcionar, mas não deve substituir os serviços básicos abertos, né, para o usuário, que é só estender a mão e entrar, né? Não é um serviço aberto, é um serviço fechado por aplicativo. Então ele não substitui o serviço universal e básico, ele vai ser um serviço exclusivo, suplementar. Bom, planejamento eu falei bastante, parâmetros, níveis de atendimento. A lei também fala muito em metas de atendimento, né, de níveis de qualidade. Bom, acho que é um pouquinho isso. Depois no debate a gente aborda um pouquinho mais. E aqui também do Ministério das Cidades, a organização dos capítulos, segundo eles. Acho que aqui está um pouco o nome dos capítulos, não tem muita diferença, mas é o que eu mostrei lá anterior, um pouquinho organizado por eles. Aí, já entrando um pouco na tramitação, no Senado, Ô, o que Caroche, aconteceu? O MDB, que nem eu falei, pegou a relatoria e não fez nenhum debate e acatou, aprovou logo depois das eleições, sem quase nenhum debate das eleições do ano passado, apesar de que a sociedade civil tinha pedido para dialogar, mas na época não foi ouvida, e acabaram acatando alguns pleitos do setor empresarial. E eu queria destacar algum desses pontos que são muito polêmicos na minha visão. O que está aqui em destaque, acho que é a parte menos polêmica, na verdade, aqui nas posições finais, eles incluíram algumas fontes de financiamento, como a CID, que foi recente aprovada, a permissão da CID investir em infraestrutura, se não me engano, e elementos simples aqui no Estatuto das Cidades, de permitir escalonamento de horários, de mudar o horário de saída para não ter pico da tarde, que é uma atividade meta um pouco difícil, mas que, enfim, acho que não é um item ruim. Mas eles atacaram alguns elementos muito importantes, como, por exemplo, a ferramenta que tem sido adotada em algumas cidades grandes, mas que é comum em cidades pequenas, de divisão dos contratos. Que eu não sei se todo mundo aqui está ciente, mas é o que o São José dos Campos
e o Eduardo Paes tem feito na gestão, dividir o contrato em um contrato de serviço, de operação de ônibus e outro contrato de provisão de frota, para que os contratos fiquem menores, para que a prefeitura tenha maior capacidade de controle e para que a atividade do empresariado fique muito mais contida, digamos, em atividades, que ele não domine todo o serviço. Isso foi tirado no Senado, eu falei lá na audiência, precisa retornar. Também tiraram a menção às garagens como áreas de interesse público, porque a garagem é um ativo fundamental para o empresário seguir o domínio que ele tem, né? Então, foi um ataque que foi feito no Senado. Também tiraram menções à participação do CAD em atividades de fusão de empresas. E, enfim, alguns ataques menores e tal, mas houve modificações no Senado que não foram bem debatidas. E na audiência, só avançando aqui, esse colega aqui é o relator atual na Comissão de Desenvolvimento Urbano, José Priante, do MDB do Pará, foi cotado para ser ministro da cidade na época, inclusive. E, enfim, foi interessante por isso, né? Agora entrando na audiência. A primeira audiência foi feita sobre esse texto, o primeiro debate que foi feito, apesar de que quem participou majoritariamente é quem já estava no fórum. Aliás, majoritariamente não, todo mundo. Tinha um participante a mais depois, que não estava no fórum. E ali há uma concordância grande. Os empresários não reclamaram de pontos que incomodam ele, como a bilhetagem, como alguns outros elementos. E, claro, não citaram o que eles fizeram no Senado, né? O Ministério fez uma apresentação bem grande, né? O Denis, secretário, fez uma fala mais política. O Marcos Daniel explicou um pouco mais os conceitos, junto com o Antônio Espósito. E foi uma audiência muito morna nesse sentido. Até pela fala depois do próprio Marcos Daniel, eu que destoei um pouquinho, porque eu fiz essa crítica do ataque que foi feito no Senado, porque foi muito covarde, sem nenhum debate, enfim, estando fechado ao debate, mudaram o texto e tiraram coisas muito importantes, que são elementos muito importantes são instrumentos importantes, né? Não mudaram o conceito da lei e tal, mas foi um ataque bastante grave, assim. Conversei com o pessoal do Ministério das Cidades, eles acham que é possível fazer um debate para retomar algum desses pontos. E aí, até o relatório que a gente vai fazer, Lúcia, eu vi que a Lúcia entrou aqui também, não sei se ela já saiu, mas é importante para movimentar um pouco esse debate. Existe intenção do Ministério de aprovar o texto esse ano ainda, de passar na Câmara. Na Câmara ele está previsto passar na CDU, que é onde está agora com esse relator, depois na CVT, e aí comissões de Finanças e CCJ, mas que não mudam mais o texto, né? Só mexem no tema delas. E, enfim, e aí acho que o ponto mais importante é que existe essa possibilidade de conversar com o relator para mexer no texto. Ele não apresentou o relatório ainda, eu comentei na hora e falei com a assessora sobre esses pontos mais importantes, mas falei que poderiam ver outros, né? Mas o importante é, quando o relator publicar o texto novo, inclusive abre novo prazo de emenda de novo. Então dá para a gente aproveitar este período e, enfim, e problematizar um pouco. Não sei se tem mais algum ponto importante do PL da audiência. Eu estava pegando aqui as imagens de mais quem falou, mas não sei se vai muito ao caso, né? O secretário nacional, a equipe do Ministério. E dá para depois a gente ver também no YouTube, se for o caso. Mas eu acho que um ponto importante, antes de eu finalizar, mais 5 minutinhos antes de abrir para a conversa, um elemento muito importante que aconteceu essa semana que eu acho que também modifica muito o cenário. Eu não sei aqui se todos viram, mas tem sido bastante repercutido que o presidente Lula convocou o Haddad e outros ministros para fazer um estudo de tarifa zero de projetos, programas, mesmo que iniciais sobre tarifa zero. E na visão do Ministério das Cidades, a execução desses programas envolve o marco legal. Então, é mais uma atenção para o marco legal, né, para uma atenção de até mais política para ele, e corrobora também com essa celeridade, né, de melhorar o texto e aprová-lo com uma certa pressa. Mas eu diria, né, posso depois também falar mais um pouco dessa história da tarifa zero, está muito inicial, tá, gente? Não tem nada desenhado ainda, mesmo que saiu na Folha de que vai ser aos domingos e tal, não é verdade. Foi uma interpretação da Folha, porque o Lula falou em ser gradual e começar aos poucos. E, enfim, mas eu acho que nesse segundo semestre o texto ganha bem mais atenção do governo. O deputado Tato me chamou para Brasília ontem, por isso que cheguei agora, e conversamos com um membro da Fazenda que vai analisar a proposta e também informei para ele tanto do texto quanto dos problemas, né, das contribuições que o setorial está fazendo, e um pouco isso. Então, acho que essa movimentação essa semana joga muita luz política no assunto, e a gente tem que estar preparado aí enfim, quando tiver a oportunidade de enviar nosso material, falar com os nossos parlamentares, né, falar com, eventualmente, a equipe do governo
que tiver disposta. O Marcos Daniel, inclusive, Lúcia, se disponibilizou a participar um dia aqui para também fazer um debate, ouvir um pouco as opiniões do setorial aqui e trocar uma ideia. Podemos depois tentar mais atores lá do Ministério ou da Câmara. E acho que é um pouquinho isso, gente. Eu tentei passar por tudo, não quis ficar muito longo. O texto é bastante complicado, né? Quem tiver alguma dúvida pontual, eu, Valente, outros podemos responder. Mas o cenário está bem movimentado, inclusive com essa ação aí da última semana do Lula querer dar atenção para a nossa pauta aí do financiamento do transporte e de um programa nacional de transportes urbanos. Acho que é isso, gente. Não vamos prolongar muito mais, não. E vamos conversar. Valeu, valeu, Rafa. A Lúcia tá em QAP, não sei se ela quer fazer uma palavra aqui, já que é a Não, nossa eu vou ficar assistindo, coordenadora. pode continuar. Tá bom, vou começar aqui com as inscrições. Eu vou colocar um famoso um cronômetro aqui, hein, para o Valente e pro Afonso. Primeiro Valente, depois o Afonso. Vou colocar um cronômetro aqui, viu? Primeiro Valente, depois Afonso, depois Thelma. Vai lá, Valente. Eu queria destacar só 2 pontos, por enquanto. Primeiro, se é uma pergunta para o Rafael, se ele tem uma avaliação que é importantíssima de qual está sendo o posicionamento dos prefeitos e prefeitas, especialmente de capitais e de grandes cidades. Eu acho que essa avaliação ela é fundamental. E segundo, Uhum. eu queria propor que a gente continuasse construindo o nosso modelito, que é de sair da discussão interna e fazer ação externa. Promover, eu acho que a gente deveria promover um seminário, possivelmente em Brasília, e convidar quem a gente acha relevante para dar o quê? Visibilidade ao tema e às questões que são fundamentais. Porque eu acho que grande parte do que para nós é fundamental já está garantido no texto e tal. E nós vamos verificar agora, quando abrir de novo para emendas, se varia muita coisa. Eu acho que não. E eu tenho a impressão que os prefeitos, por isso que precisa dessa avaliação, e prefeitos de capitais e grandes cidades, eles vão querer aprovar esse troço, entendeu? E isso conjuga o seguinte: essa história do Lula pedir um estudo, quer dizer, nós já temos que estar promovendo o tal do seminário para dar a contribuição do PT para esse assunto. E aí a contribuição, inclusive, para a discussão pura e simples de tarifa zero, que para nós não é, do ponto de vista de marketing é importante, mas ela é relativa, né? Então é isso, esses 2 pontos. Obrigado, hein? Muito bem, no tempo. Afonso. Bom, boa noite a todos. Desculpe o atraso, mas eu tenho só uma pergunta. Calabria, você tem a última versão da 3278 aí para a gente ler? Porque você falou um tanto de coisa que não sabe se foi incorporada, se não foi. Você tem como socializar isso aí para a gente poder dar uma olhadinha nessa última versão? Porque eu tenho ainda de dezembro e aquela que nós andamos modificando, né? Eu acredito que você tem alguma outra mais recente que poderia socializar para nós. É isso, só isso. Boa. Fazer a Obrigado. Thelma e a Lúcia, depois eu falo uma vez só. Thelma tá em QAP, Thelma? Não sei se tá falando, tá sem som. Ela tá com o mudo ligado, na verdade. Então, Não pode desmutar ela, não. não sei se ela tá vendo a gente. Aqui ela tá com a câmera ligada? Alô, Thelma. Tem uma câmera fechada. Câmera fechada. Bom, vamos. Bom, a Thelma não. Quando ela aparecer, eu vou chamá-la de novo. Vamos com a Lúcia. Lúcia e Vamos. depois Thelma, se ela aparecer. Boa noite, pessoal. Desculpa aí o atraso, é que eu estava em aula. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu conversei já um pouquinho com o Rafael, né? E acho assim isso que o Valente colocou extremamente importante, né? Que a gente já tem que estar preparado, inclusive por questões assim até de cálculo mesmo, né? A gente tem que apresentar uma proposta para esse de cálculo mesmo, de como eles devem fazer, porque com certeza eles não têm essa expertise da questão tarifária, né? Do que é o custo variável, o que é o custo fixo, enfim. E eu acho que uma coisa que a gente tem que lutar realmente, eu acho que tem que ser gradativa a implantação, mas eu acho que a gente tem que também ver, ligar com o cadastro único, né? Que é primeiro fazer esses ensaios com o cadastro único, né? E formular os estudos. Quando eu entrei aqui, eu acho que eu vi uma pessoa aqui que entende bastante de tarifa, que é o Lafayette.
Ele é autor de um livro, ele fazia as tarifas lá em Curitiba, não sei se o Lafayette ainda está por aqui, tá? E que a gente realmente teria que ir a Brasília para conversar isso direitinho lá dentro do PT, né? Como é que a gente vai fazer isso aí, tá? O Lafayette está aqui, o Lafayette eu não sei se ele quer falar, mas aí depois o Lafayette atualmente ele está morando aqui em Florianópolis, eu converso com ele para a gente também assumir esse papel de fazer uma proposta de como poderia ser, formatar uma proposta. Ele já está se inscrevendo, tá? Era isso. Ok. Oi, tô aqui, viu? Ah, sim, Thelma, por favor, a palavra é sua. Desculpa, gente, é porque na hora deu um probleminha aqui, eu não conseguia ativar o microfone. Eu achei muito interessante o debate aí do companheiro Rafael. Agora, quando ele coloca, primeiro deixa eu me apresentar, né? Tem algumas pessoas aqui que não me conhecem. Aqui tem Clauber, que é aqui do PT de Recife, de Pernambuco, eu estou vendo que ele está aqui. Tem o companheiro Afonso, o Valente, Lúcia. Eu sou Thelma, eu sou da categoria metroferroviária aqui de Pernambuco, sou da direção do Sindicato dos Ferroviários do Nordeste e sou filiada e militante ao Partido dos Trabalhadores. Eu acho interessante quando o companheiro Rafael ele fala que a Casa Civil não aprovou, não curtiu, não abraçou o texto. E assim, isso é típico de quem está à frente da Casa Civil, né? Porque a gente agora mesmo aqui em Recife, nós estamos passando por um processo que é o governo federal, que está na contramão da história do próprio partido, que sempre foi uma história de defender o transporte público, e na contramão de tudo aquilo que ele sempre defendeu, está promovendo um processo de privatização do sistema metroviário de Recife. O metrô do Recife, né, como o metrô de toda grande cidade, é estratégico para a questão da mobilidade. E nós estamos, hoje mesmo, né, saiu uma matéria na imprensa que foi extremamente divulgada aqui, que o Rui Costa ele diz que o Estado vai assumir o metrô do Recife nas próximas semanas. Então, isso é, inclusive, foge, inclusive, disso que o Rafael colocou, que Lula está preocupado e que vai fazer um estudo que a questão do transporte metroviário, ferroviário, rodoviário, a importância desse transporte. Isso não dá para a gente conseguir conceber o que é que está acontecendo de fato. A gente sabe que Rui Costa é uma figura extremamente privatista, né? Está empenhado em ceder a CBTU ao Estado, finalizando, George, conceder a CBTU ao Estado para que o Estado faça a privatização. E a gente já tem informação de que a Comporte, inclusive porque já teve aqui, foi a mesma empresa que arrematou a CBTU de BH, ela também está interessada. Então, assim, nós já fizemos aquele encontro aí em Brasília, o primeiro seminário, né, ferroviário de logística do PT, eu estive presente aí, elaboramos um texto. Esse texto, inclusive, Afonso, ele foi uma das pessoas que contribuiu muito, Lúcia, com esse texto, o Valente, e entregamos na mão da Gleisi Hoffmann e ela se comprometeu, levou para a direção nacional do PT. Enfim, é a situação que a gente está. É incrível isso porque Lula, ele durante a campanha, ele vem para Recife e se compromete na não privatização do metrô. E hoje a gente vê que o metrô está há apenas 2 semanas para ser concedido ao Estado e logo em seguida passar para a mão da iniciativa privada. Era mais ou menos isso que eu queria colocar para os companheiros. Obrigada, gente. Jorge, eu vou pedir para responder, depois você e o Lafayette falam, para não ficar muito longo, senão eu vou ficar falando muito e ficar chato. Vai lá. Mas vamos lá. Sobre o Valente, posicionamentos prefeitos. Valente, a impressão que eu tive durante todo o processo é que ele ficou muito fechado e muito técnico, e com pouquíssimo envolvimento. Os prefeitos que falavam, principalmente na época, o Bruno Reis de Salvador, o Nunes de São Paulo,
enfim, mais um ou outro, pediam dinheiro, estavam indo para o debate do auxílio emergencial e pouco falavam do marco legal. Quem acompanhou bem pouco mais foi a equipe de Porto Alegre, o secretário, na verdade, de Porto Alegre, de São José dos Campos também, que sempre esteve no fórum. Inclusive, Porto Alegre fez um monte de coisa contrária à proposta do Marco também, então, enfim, também foi só para falar que estava lá. Mas foi muito pouco politizado. Lá na audiência participou o prefeito de BH, que acabou de assumir, também fez uma fala super genérica, falou que usou muito ônibus na infância, aqueles papo político mais pataquada e inútil, assim. Então, faltou muito envolvendo os prefeitos. Eu falei lá em Brasília, e o Marcos, o Daniel do Ministério concordou, o prefeito que teria mais potencial de se envolver mais é o Paes, porque muito do texto está em linha com o que ele tem feito no Rio, né? De separação, criação da Mob Rio, separação da bilhetagem, enfim, e outros avanços. Mas ainda o Paes assumiu agora, né? FNP, então ele não tinha também se envolvido ainda. Mas para mim foi muito, muito, muito fraca o envolvimento político. Fora quem estava ali no Fórum Consultivo, o MDB também nunca abriu. Existia lá atrás a ideia do MDB fazer audiências regionais pelo Executivo ainda, e acabou se enterrando a ideia nessa conversa com a Casa Civil, que não avançava, ficou mais de um ano parado nessa conversa com a Casa Civil. Então, o Ministério não conseguiu politizar o tema muito. E, óbvio, para o empresariado não interessava também, né? Interessava ficar lá entre eles. Ultimamente também entrou a CNT, além da NTU, na conversa, e tem uma outra força. Então, foi muito despolitizado todo o debate do projeto. Eu acho que agora essa ação do Lula tende a politizar. A ação externa eu acho muito boa, ô Valente. Além da nota, a gente tem que soltar a nota assim que a gente finalizar. Espero que, sei lá, semana que vem a gente comece a fechar isso. Mas o seminário eu acho que seria muito legal, porque o governo na pressa não vai ter a intenção de fazer isso, eu acho. E a gente que tem a intenção de abrir o debate, talvez possamos promover esse debate. E chamar pessoas que estão envolvidas, da Fazenda, no Ministério das Cidades, chamar prefeitos, tá pensando aqui pelo menos no Paes e na Margarida Salomão, também podemos chamar de Contagem, que também tem feito coisas lá em Contagem e tal. Enfim, eu acho que seria legal e é a nossa. Acho que se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Em outras palavras, assim, um seminário. O problema é o trabalho de fazer o seminário, né? Mas aí a gente conversa depois em outra reunião sobre isso. Porque também teria que ser rápido, Valente. Eu acho que teria que ser no máximo em outubro. Senão a gente perde e fazer um seminário em 2 meses pode ser menos. Mas aí a gente fala mais depois disso. Eu acho muito bom. Afonso, até hoje ainda, a última versão é aquela de dezembro ainda. A gente tem a nossa, né, de setorial, que eu estou ajustando para virar uma nota, né, mas com nossas contribuições. E em breve, em algum momento aí, o relator vai fazer o relatório dele. Então vai mudar agora quando o Priante publicar o relatório dele, mas até agora ainda é aquela de outubro, de dezembro. Porque desde que chegou na CDU, né, não avançou. Então, tá naquela de dezembro. Sobre a Lúcia, eu concordo. Lúcia, depois a gente fala mais sobre essa coisa da tarifa zero e do custo, porque o Ministério está bolando umas ideias também lá, o das cidades, e eu conversei lá com eles, não quero prolongar muito aqui, talvez a gente fale mais no final, mas tem ideias já de avançar sobre isso também. E para a Thelma, que é a mais polêmica que está rolando lá em Brasília agora. Thelma, de fato, o texto do Marco Legal, ele não impediria a concessão. A concessão é uma decisão política, né? Que, enfim, vai fazer o Rui Costa e outras figuras, né? A gente sabe que é difícil segurar. Mas o texto não proíbe concessão. O que eu entendo que ele faria é que ele vai mudar um pouco. O Valente pode falar também depois, ele também tem essa visão, assim, de que ele vai mudar um pouco o paradigma de como isso é feito. Porque o que acontece? Hoje as concessões de trens e as de ônibus, elas são entrega tudo, né? O empresariado fica com tudo. O Dória e o Alckmin, o Dória e o Tarcísio aqui estão dando a CPTM inteira para o empresariado, os equipamentos, as garagens, os pátios, né? As salas de oficina, estão dando tudo para o empresário. E o Marco Legal, ele prevê um formato onde o poder público ainda tem algum controle sobre o serviço e até, né, o que foi tirado ainda está citado, mas está fraco, mas a gente vai retomar, que é a divisão das atividades. Então, assim, o marco legal seria um avanço, mas não resolveria a questão. A questão, pelo que eu debati lá com um membro da Casa Civil, tem alguns contatos lá que eram aqui de São Paulo,
e troquei algumas ideias. Além da intenção de Rui Costa e outros, o governo tem alguns posicionamentos, não sei se já debateram isso com vocês, acho que até poderia fazer um debate em separado, depois eu posso trocar uma ideia com vocês, mas o que eu ouvi de argumento deles é que existe, né, toda uma inércia também legal e até estadual, né, com a Raquel de querer fazer isso. O arcabouço neoliberal que está instituído, que o Lula não consegue confrontar, reduz a capacidade do governo de querer recuperar a CBTU, investir na CBTU, até o teto de gasto, né, que virou arcabouço. E eu ia falar uma terceira coisa. Existe também, aí um ponto que eu discordo frontemente, já vi vários colegas falando isso, existe um certo, vou chamar assim de preconceito, mas uma discriminação com a CBTU por ela ser uma rede ferroviária reaproveitada. Então ela não atende os bairros mais movimentados de Recife. Ela é a rede ferroviária que sobrou e hoje, né, ela foi readequada para atender o metropolitano, mas a função dela inicial era a rede ferroviária federal. E por isso ela não faz um atendimento ideal. Mas eu já vi várias pessoas falando isso e eu discordo, porque ela não faz o atendimento ideal, mas ela faz um atendimento hoje, ela atende muita gente. E ela pode ser qualificada, não é porque ela não é a linha ideal, feita com modelagens, blá blá blá, que ela é menos importante. Então, assim, eu acho que tem muitos posicionamentos ruins ainda no governo, além da intenção, né? E, enfim, queria até conversar depois melhor com vocês, mas eu acho um debate bem importante, assim, e apesar de ser muito, 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 muito difícil, assim. E, de fato, a Casa Civil tem sido difícil de dialogar até nessa história que surgiu essa semana do Tarifa Zero, e já apontaram que a Casa Civil não fez nada ainda, não ajudou e tal, e aí a Fazenda abraçou mais. Mas é um desafio bem grande, viu, Thelma, Claubão e colegas. É difícil, existem muitos conceitos já engessados sobre a CBTU, gente lá que é difícil que a gente precisa mudar, né? Mas que eu não sei se a gente tem tempo e capacidade, nem disposição de ouvido lá de lá também, né? Mas é bem triste, assim. Sim, sim, não, eu concordo, ô Diogo. Tô falando aqui o que eu ouvi lá, né? Que eu discordo e tal, né? Mas. Gabriel, Rafael, me dá só 20 segundos, gente. Eu só queria apresentar aqui para vocês os companheiros que estão participando aqui, que são metroviários de Recife. É a Dilma, né? Diogo, Risolene e Emanuele. Então, para a gente não estender muito esse debate, porque a reunião ela foi com outro propósito, a gente poderia marcar, sim, Rafael, um outro momento onde a gente pudesse conversar. Sim, beleza. Eu tô na reunião também. Ah, tá, desculpa, eu não vi que você estava aí. Luiz Cláudio também está aqui. Estava Bem-vindo, ouvindo. Luiz Cláudio, bem-vindo. Tudo bom, companheiro Calabria? Tudo Tudo bom. bem? Um abraço, camarada. Só ouvindo. Bom, as inscrições aqui tem eu. O Lafayette se inscreveu pelo chat aqui, não tá com a mãozinha levantada, então vai eu, Lafayette. Eu vou botar o Claubão e depois o Valente. Como o Valente já falou, eu falo o Claubão em terceiro, tá bom, Valente? Foi eu, Lafayette, Claubão, depois Valente. Vamos lá. E Primeiro. depois, no final, eu pego aí para dar alguns informes aí Tudo de bem. última hora. Beleza. Bom, eu sou Jorge aqui de São Paulo, né? Junto com o Rafael aí, estamos em várias confusões aqui. Primeiro, que na verdade, como eu sou também pernambucano, eu tenho passaporte pernambucano, eu vou também estender a solidariedade ao pessoal de Recife. Estou com vocês, discordo totalmente do caminho que as coisas estão tomando. E eu queria, na verdade, pegar um pouco dessa questão. Eu sei que o debate não é sobre Recife, mas de forma geral, como que a gente, entendendo com o Calabria, como que a gente deve, como setorial, como partido, atuar politicamente dentro desta conjuntura, dentro dessa questão, onde a gente tem o Ministério das Cidades e o Ministério dos Transportes com o MDB e privatista, né? Tanto o Renan quanto o Jader já também já deu declarações adorando essa privatização, mas para mim também com uma porteira muito aberta, porteira fechada para o PT, mas porteira muito aberta para o empresariado, né? Hoje eu estava vendo a polêmica da CNH barata, né? Onde o secretário de trânsito falou que se reuniu com a Uber, né? Para o pessoal fazer habilitação pela Uber. Então existe a facilidade com que o meio liberal tem acesso, né, até ao governo e, obviamente, ao Congresso. Como que a gente, como setorial, como pessoas de esquerda que não gostamos de privatização, queremos um Estado forte, eu não gostaria que o transporte público fosse uberizado, que é, vamos dizer, a plataforma da Uber. Como que a gente pode atuar politicamente como um grupo de esquerda, que apesar de estar no governo, não tem acesso ao governo como a gente deveria e está tomando essas boladas nas costas.
Como que a gente pode atuar neste cenário, vendo isso que você está me falando, desses avanços do empresariado na construção da lei, e apesar do Lula e do Gilmar, né, enfim, né, como que a gente pode atuar politicamente? Essa é a minha pergunta. Agora o Lafayette. Lafayette está em QAP? Não sei se ele pode falar. Lafayette? Tentando, Bora. Lafayette, Estamos pode te ouvindo, falar. estamos te ouvindo. estou tentando entrar aqui, não Pode ser só o consigo. áudio, pode falar que a gente está te A ouvindo. gente está te ouvindo, Lafayette. Está ouvindo? Tamo. Ótimo. Vamos E lá. tá Então bom, tá inclusive. bom. Então, a gente tem há algum tempo já participado com a Lúcia, que tem realmente em várias oportunidades dado uma contribuição muito, muito forte nesses debates aqui na UFSC, que fizemos um grande seminário acadêmico aqui, que foi excelente, e também Rafael, Daniel, Tato esteve aqui, inclusive na campanha eleitoral, né, o candidato a prefeito aqui pelo PT, o PT assumiu a tarifa zero, a Lúcia articulou também, né? E tivemos um debate com o Tato, junto com o Tato, foi assumido. Já no final da campanha, o prefeito daqui não aceitava a tarifa zero, foi contra. No final da campanha, no último dia, ele anunciou a tarifa zero. Ele anunciou e implantou numa linha aqui do Morro, que a Lúcia criou quando era secretária aqui na gestão do Grando. Então, já tem uma linha aqui em Floripa com a tarifa zero. Perguntaram aí dos prefeitos das capitais. Olha, nas capitais há uma resistência maior, porque a gente sabe que essa questão da tarifa técnica, que foi uma invenção curitibana de 2010, daquela licitação fraudada, que hoje já está com o pedido de estar tramitando no Tribunal de Justiça cancelamento do contrato Curitiba por conta das fraudes, o que eles criaram a tarifa técnica. E o que está acontecendo? Levaram ao subsídio. Então, nas capitais, como tem um volume muito grande de passageiros, mesmo caindo na média de 30% no país, eles com subsídio não querem saber da tarifa zero. Agora, o companheiro perguntou, e os prefeitos? Olha, são 140 municípios que implantaram a tarifa zero sem ter ainda a regulamentação nacional. A emenda 25 da Irundina não foi ainda está parada lá na CCJ, no Congresso Nacional. E o que acontece? Esses 140 municípios, a maioria absoluta são de prefeitos da direita, da extrema-direita. Portanto, a direita, por que será contra a tarifa zero, se a base deles já tem aí 140 municípios? Então, essa é uma questão política que está avançando. Independente da vontade de muitos, a tarifa zero não veio para ficar, ela não vai mais recuar, não existe recuo mais. Nós tivemos aqui que a Balneário Camboriú, com 250 mil habitantes já, com a tarifa zero. Então, o que nós temos que pensar agora? Né? A Lúcia e o pessoal têm contribuído muito. Tivemos um seminário lá em Mariana, em Minas Gerais, né, Rafael? O Daniel teve também lá. É que nós vimos, o Tato teve lá também. A discussão que nós temos que fazer é do financiamento, né? A gente tem discutido isso muito. E nós já temos, gente, a fonte. Me parece que a gente tem que insistir, tem que trabalhar, lutar nessa fonte. Qual é? É a Lei Afonso Camargo, é o Vale Transporte. O cálculo que nós já fizemos em Curitiba, nos dados que tínhamos da RAIS, estava em torno de 45 bilhões a arrecadação anual. Isso já cobre todas as capitais e áreas de segurança e áreas metropolitanas com a tarifa zero, gente. O que os empresários estão fazendo, nesses municípios onde já se tem tarifa zero, eles não estão pagando mais o Vale Transporte. Isso é um crime. Porque a lei é federal, o Tato tem insistido nisso. É lei federal, eles são obrigados a pagar. As prefeituras não podem, de forma alguma, se abster de ir para a justiça e obrigá-los a recolher esse dinheiro, a pagar. Quer dizer, o que eles estão fazendo? Não é? Então, nós temos aí um dinheiro pronto. Basta mudar a lei Afonso Camargo. Eu postei um texto hoje em cima da matéria da Folha, refletindo sobre isso, né, Luci, pessoal? Vamos batalhar em cima disso, porque muitas vezes não tem recurso, não tem. Tem recurso, tem lei federal, esse dinheiro já está garantido. Então, vamos trabalhar em cima disso. Nós temos que trabalhar isso em nível do partido, em nível... o setorial está aí, né, com todo esse trabalho nacional, e para cima e pensar nisso. E os prefeitos são de direita, eles estão assumindo, porque os empresários de cidades pequenas
eles estão entregando as concessões, porque esse modelo de tarifa técnica inviabilizou, está impedindo a mobilidade urbana, está impedindo. Né? Nós estamos aqui hoje, já tomei posse semana passada no Conselho de Mobilidade de Florianópolis, e amanhã temos uma reunião e já vamos trabalhar em cima disso, já vamos trabalhar. Eu estou representando a UFECO, que é a União de Associações de Bairro aqui da capital, nós vamos em cima disso. Então, eu quero concluir aqui dizendo que nós temos todas as condições hoje de avançar com esse marco e com a fonte de financiamento, além daquela que a emenda da Erundina já prevê, que é uma taxa de mobilidade, né, que também pode ser criada. E a tarifa zero será paga pelo Vale do Transporte, modificando a lei Afonso Camargo, e os empresários passam a recolher no município, no erário do município, no orçamento municipal para pagar. Aliás, como que os prefeitos estão pagando subsídio do orçamento? É porque já tem o artigo 6º da Constituição, antes era ilegal, agora é legal. E de onde é que está saindo esse dinheiro? Tem dinheiro. Como é que eles estão arranjando dinheiro para pagar subsídio? E agora não tem dinheiro para dar tarifa zero? Essa é a questão. Finalmente, eu quero colocar isso, esses grandes debates que a Lúcia e o pessoal todo tem participado, tem avançado e vamos avançar. Não há mais recuo na tarifa zero. Agora, temos que convencer a Casa Civil, o governo, convencer os parlamentares e vamos para cima. Eu acho que é por aí, a coisa caminha e avança. É isso por hora, gente. Primeiro, parabenizar a apresentação, o trabalho que o Calabria está fazendo, fazendo junto ao IDEC, junto também agora reforçando o nosso trabalho no setor de autotransporte do partido. É importante o marco legal do transporte público e é bom saber também que vai estar o marco legal da mobilidade urbana, a 12.587, vai estar acima, porque a lei do marco legal, da Política Nacional da Mobilidade, ela é um avanço muito grande, apesar de estar muito na teoria, a gente precisa colocar na prática, mas como ela foi feita, como ela foi formulada, com muita discussão, né, na época do outro governo Lula, é muito importante ela ser preservada e ela se fazer presente, né, nessa outra, principalmente os princípios, as diretrizes, né, não estarem distantes que essa política, desse marco legal do transporte público esteja diferente, né, esteja distante. É importante, sim. E com relação à questão do metrô, realmente o metrô aqui, na época da construção, há mais de 30 anos atrás, né, quando iniciou a operação, aproveitou a malha ferroviária, que era a antiga rede ferroviária, mas ele tem uma demanda muito boa, né, e aumentou bastante, foi ampliado para a Zona Sul. O metrô é a espinha dorsal aqui do sistema estrutural integrado, é fundamental na rede metropolitana, nas 14 regiões metropolitanas, apesar de passar só em 3 regiões metropolitanas, mas tem a integração com todas as 14 cidades, né, todos os 14 municípios, que a rede aqui é integrada. E o mais revoltante desse processo todo, né, é que o partido não se articulou, o partido não se posicionou, pelo menos aqui em Pernambuco, né, também com relação à Compesa, que também está em estado de privatização, está em situação de ser privatizada, e a forma também como foi feita, né, de exclusão, né, da categoria, exclusão da CPTU do processo, o sucateamento, né, o transporte precário que, né, desde o governo Temer, depois Bolsonaro e o governo Lula continuou, né, cortando verbas para a operação e o transporte cada vez mais deficiente. Esse processo foi muito ruim. Eu acho que o PT tem que definir o que é melhor para o usuário, o que é melhor para a sociedade. E aí a gente pode comparar com o que aconteceu em Belo Horizonte. Eu acho que daria uma boa discussão, né, mostrando o pessoal de Belo Horizonte, mostrando as consequências que ocorreram com a privatização do metrô, né, com a concessão do metrô em Belo Horizonte. E exigir que o PT, o partido, tenha uma posição com relação a essa questão da concessão do metrô e como ela está sendo feita, né? Era só isso. Opa, boa noite a todos aí, boa noite a todos, tudo tranquilo. Eu acho que você, assim, bem rápido. Primeiro, só um informe, né? Primeiro, está muito legal, Calabro, o que você falou. Eu acho que a gente tem que ir pela linha do Valente mesmo. A gente formalizar logo o seminário,
tá? Que dá o protagonismo ao nosso setorial. E eu também, como vai sair, vai ter em Recife também, poderia propor também, o Valente, eu, você, Afonso, o Carlos Santana, Antônio Carlos, quem tiver, a gente conseguir também fazer, se tiver tempo hábil, também um seminário aqui no Rio de Janeiro. Acho que isso era uma das propostas para poder a gente dinamizar e fortalecer o nosso processo aí também. E aproveitar e convidar todos aí que no dia 28 às 16 horas nós vamos ter uma palestra com o nosso companheiro Afonso Carneiro Filho, os trens e os trilhos, trens e trilhos, que é a ferrovia para um novo Brasil, a parte de soberania. Isso é uma soberania em debate que é proposta lá pelo Sindicato dos Engenheiros no Rio de Janeiro. E seria super importante que todos É pudessem amanhã, comparecer. Itamar? É amanhã às 16 horas. Tá, amanhã às 16 horas, isso aí mesmo. Você falou Tá dia 28 como se fosse lá longe, dia 28. porque eu já. Não, eu coloquei aí, mas assim, eu até acho que na verdade a gente tem que reforçar mesmo, né? Porque o Boa. Afonso está meio tímido, não está nem falando. Eu acho que nós temos que participar, dialogar, assistir o que ele vai falar, que é termo de estratégia para a gente na área nacional, em termos de soberania, em termos de Boa, ferrovia. boa. E a gente está ali também dando essa ênfase ao Afonso. E quanto mais gente estiver ali participando e ouvindo, nós estamos dando o Ibope ao nosso projeto de marco legal, né? Que é da Boa. PL 3278. Eu acho que é fundamental dessa forma, até para a gente também dinamizar aqui no Rio de Janeiro. É só essa fala aí. Perfeito. Vou fazer uma fala aqui, acho que a Lúcia está topada, depois ela encerra. Vou responder junto aqui o Jorge e o Claubão de como se comportar, né, no cenário do MDB e tal, né, que também já tem um pouco a ver com o que o Valente está pensando em fazer o seminário e tal. Mas eu acho que a gente tem feito também, ô Jorge, com a Lúcia, né, que a gente foi lá em Brasília, bater na porta dos nossos parlamentares, engajar mais os nossos parlamentares no assunto, e acho que o seminário vai ajudar isso também, da gente pautar. Por que que eu falei do Claubão? O MDB, essa lenteza do MDB, eu acho que se expressa nisso também, que ele falou que a lei está só na teoria. A lei da mobilidade de 2012, ela é uma lei muito principiológica, ela trata de diretrizes do que deveria ser a mobilidade. E a partir daquilo, a gente poderia ter feito já decretos por 13 programas detalhando aqueles princípios. Não precisaria tudo ser lei. Algumas coisas poderiam ser decreto, detalhando aquela parte que fala de faixa exclusiva de ônibus, detalhando a parte que fala de restrição de espaço para carro, detalhando a parte que fala da tarifa. Tudo isso poderia ser detalhado e nunca foi detalhado. E aí, inclusive, essa equipe atual do Ministério, eu já falei disso com eles, e eles têm a expectativa de que depois que aprovar o marco, vão fazer isso. O marco legal, né? A lei aqui 3278. Eu até entendo que o marco vai estar mais robusto a previsão legal. Mas ainda assim, acho que se tivesse um secretário, um ministro com mais sangue nos olhos, com mais vontade política, dá para fazer coisa por decreto e por portaria. Mas enfim, agora, né, o debate é o marco legal e aí cabe a gente fazer essa pressão, divulgar mais e tal e expor. Eu até acho que depois da nota, Jorge, a gente pode fazer o que a gente fez com a nota lá também do transporte e fazer materiais de comunicação da nota para ir também movimentando, enfim, fazendo collab com os parlamentares e tal. Mas acho que é isso. Eu acho que o seminário é um bom caminho. Só falar do seminário de novo, Fernando Lafayette. Lafayette, o Valente tinha falado não dos prefeitos em relação à tarifa zero, mas em relação ao marco legal. E mesmo em relação à tarifa zero, Lafayette, os prefeitos que adotam não abraçam. Eles não vão no Congresso defender tarifa zero, eles usam politicamente tarifa zero. Eles adotam para, enfim, acalmar lá a situação e um ou outro que usa politicamente. Então não é um cenário tão positivo assim em relação à nossa relação com eles. Eles não são aliados porque eles adotaram a tarifa zero e, enfim, é complicado. E você falou que antes era ilegal. Nunca foi ilegal a tarifa zero. É que nunca ninguém quis fazer, mas bastava adotar um financiamento e implementar. Enfim, a gente está tentando criar com a lei da mobilidade, com o marco legal, condições para que mais prefeitos consigam fazer mais fácil, mas não é que era ilegal antes, é que agora vai ser mais incentivado. E, enfim, mas é isso. Aí sobre, então, o seminário. O que eu estava pensando aqui, Valente, a gente faz um seminário do zero nosso, que nem foi o do trem, ou se a gente pede, por exemplo, vai para a CVT, o marco legal depois. Se a gente pede pro PT na CVT fazer uma audiência maior, enfim, duas audiências e explorar melhor. Eu não sei o que o Jorge também acha do trabalho que deu de fazer o seminário,
se a gente faz um nosso ou faz. Talvez pela CVT algumas do governo não queiram ir, se for um seminário, talvez seja mais fácil de alguns irem. Ou talvez a gente ache alguma organização que possa ajudar a organizar isso. Não sei. Eu tenho sugestão. Oi? Eu tenho sugestão, porque olha só, é por isso que, desculpe, nós temos uma vice-presidência na frente parlamentar mista de logística e infraestrutura, cujo o vice-presidente é o Rubens Ottoni. A Lúcia já está conversando com o Rubens Ottoni e o outro menino. Bom, apareceu uma pergunta aqui para eu confirmar meu idioma. Acho que está entendendo outra coisa. Bom, então a Lúcia já está tratando do tal do seminário metro ferroviário que a gente tirou naquele nosso evento há um ano atrás, há quase um ano atrás. E eu acho, o Calabria tem razão. Seria muito mais fácil fazer pela frente, parlamentar, mista de logística e infraestrutura, usando a estrutura toda que existe lá. Porque a estrutura do Congresso, a CNT está em cima, dá todo o apoio. Então, se precisar usar as instalações da CNT, o que for necessário utilizar, vai ser utilizado. Então, eu sugiro que a gente encaminhe dessa maneira, que eu te dou razão. Não dá para a gente pensar que nós, com as nossas perninhas, vamos fazer isso tudo. Mas existem as pernas que podem ajudar a fazer. E, finalmente, para o pessoal do assunto da CBTU, eu não queria deixar de falar assim, nós também, o setorial também está trabalhando essa questão da CBTU. Nós vamos fazer um seminário o mais breve possível e colocar criar a maior força política possível para fazer algo parecido com o que a gente fez em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em que a gente conseguiu criar uma força política que mobilizou, só para ter uma ideia, inclusive o Zé Dirceu, entendeu? Zé Dirceu, o Vander, o ex-governador Zeca do PT, a vereadora do PT de lá, agora a vereadora Estela de Bauru se integrou também, então nós vamos fazer agora em Bauru. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é isso que nós temos que fazer. Então, não adianta a gente, entendeu? Querer terceirizar. Nós vamos ter que fazer no sentido seguinte, que nós é que temos que ter o protagonismo desse negócio e acionar os recursos que já existem para que eles deem certo para o nosso projeto. Desculpa aí, nesse final agora, a minha voz já está uma bosta por causa da radioterapia, mas tudo bem. Boa noite a todas e todos, né? Eu estou mais preocupado eu fiquei muito preocupado em termos de calendários. O Rafael colocou que a gente tem que fazer isso breve. Então, assim, setembro, outubro, para fazer em outubro são 2 meses. Então, precisa ver o que a gente pode articular com outras pessoas. Eu acho essa ideia de repente, fazer junto com a CBT lá e tentar dar uma ampliada, a gente se incorporar aí legal, isso acho que é importante. Agora está aparecendo a linguagem para mim também. Estão falando grego, gente? Então, acho importante. E tem uma outra coisa também que vai se somar a esse calendário. Além das bagunças que está no Congresso, né? Não sei como é que vai ficar essa lei aí da impunidade dos parlamentares aí, com o fim do foro privilegiado. Então, uma série de coisas acontecendo no Congresso que eles vão tentar barrar para poder melar a questão do imposto de renda, né? E blindar o Bolsonaro. Então, assim, eu não sei como é que vão dar as coisas no Congresso esse fim de ano também, né? Agora, por outro lado, nós temos a questão também do nosso próprio setorial. Está sendo discutido um calendário, não sei se já foi aprovado ou não, né, mas com algumas datas, que vai ter um encontro nacional dos setoriais, não sei se é outubro ou novembro, precisa ver com a Lucinha direitinho, mas tem a eleição dos setoriais, né? Aqui em São Paulo, a gente vai fazer uma reunião no dia 5 de setembro para começar a discutir o assunto, mas precisa ver isso a nível nacional também, e se for até o caso, a gente marcar uma reunião específica só para tratar dessa organização interna, que a gente não pode perder esses prazos aí. Então, acho que precisa acertar esse calendário direitinho para a gente trabalhar direito nesse cronograma e não perder essas oportunidades externas, estar colocando o debate tanto da questão dessa legislação, assim como da tarifa zero, e o encontro dos setoriais. Era só isso aí. A história de fazer, minha preocupação, só do que o Valente falou, é que a CNT. Não, então deixa o Calabria responder, faz o comentário, não tem problema. Não, é bem breve mesmo, Lúcia. É de que a CNT foi contrária a tudo que a gente propôs no marco legal, assim. Ela tentou tirar a menção da bilhetagem lá que tá boa. Ela
discorda da gente em muita coisa. Eu acho que só se for com eles, Valente, Minha internet não é vai ser um Desculpa, seminário. Calabria. Desculpa. Não, vai ser um seminário deles. Então tem essa preocupação só da gente perder o controle do seminário e virar uma coisa deles. Que até pode ser que eles façam, sei lá se eles vão fazer. Mas é isso, tem dificuldade da nossa capacidade de organizar um evento. Mas TNT já é o lobo cuidando do galinheiro. Hein? Eu não tenho concordância total com o que você falou, mas também acho que não adianta a gente esticar agora esse assunto. Infelizmente, a gente andou colocando outros assuntos aí no meio e isso atrapalhou um pouco. Mas o importante é definir que nós vamos realizar um seminário. E eu estou sugerindo a possibilidade. Eu sei que a CNT, como é que funciona a CNT? Eu lido com a CNT há 20 e poucos anos. Eles lá, eu cá. E eu sei como é que a coisa funciona. Então, eu não tenho dúvida que é do jeito que você está falando. Agora, eu estou falando uma outra coisa, que é a estrutura que é disponibilizada para a Frenlog, cujo vice-presidente de mobilidade é o Rubens Ottoni, que é do PT. Então, é isso, entendeu? Que eu estou sugerindo. E aí, eu gostaria que a gente desse um encaminhamento nessa direção de preferência. Bom, eu já estou meio tonto aqui. Acabei. Coisa rápida, tudo bem? Para quem não conhece, eu sou aqui de São Paulo, e eu da turma dos cicloativistas aqui com o Jorge, o Claubão, e eu tinha só uma sugestão, Rafael e Valente, todo mundo aí, para discutir esse marco legal do transporte, que é não esquecer que o marco legal do transporte não pode ser indissociável do plano clima, e está rolando agora já dentro do plano clima, os planos setoriais, né, as audiências públicas, as contribuições dos planos setoriais do plano clima, e tem o de mitigação dos transportes. Né? Os transportes são responsáveis por 40% da poluição, emissão dos gases de estufa, e tem lá, dentro do plano de mitigação setorial, a utilização da mobilidade ativa e dos transportes públicos. Então, as ferramentas que eles têm para mitigar a emissão de gases de efeito estufa é o transporte público e a mobilidade ativa. Então, se tem que enxertar os dois aí um com o outro, vai dar um clima bom. Eu até ia sugerir, Lúcia, talvez chamar o Expósito aí para falar desse plano setorial dos transportes de mitigação. Plano de mitigação dos transportes aí no setorial. Eu acho que ele pode. Ele fez uma apresentação, eu vi em algum seminário aí que ele está sempre postando, e eu acompanho esse assunto. Então fica aí minha sugestão, porque é um assunto importante. Boa, Vidu. E agora vamos para encerrar, né? Tem 1 trilhão de coisas para nós fazermos, né? 1 trilhão de coisas, né? Eu vou começar falando para vocês. Na próxima reunião, eu tinha caído, mas eu acredito que o Eduardo já falou. A gente vai fazer uma reunião mais aberta, sim, com vários temas e conduzida por nós, para que cada um de nós aqui possamos ver o que é que a gente vai fazer efetivamente em cada área, certo? O Eduardo, nós estamos aí diante, nós vamos ter esse ano no PT as eleições para os setoriais, né? Então, setoriais estaduais, municipais e nacional. De todos eles, o nacional é até o mais fácil que tem, né? Mas assim, os outros são extremamente complicados, né? Então, a gente tem que ver isso, já tem um calendário prévio, a gente não sabe se esse calendário vai ser efetivado, esse calendário o Eduardo já passou no grupo do Setorial de Transportes de São Paulo, então nós vamos verificar essa questão aí, né? Uma outra pauta que nós temos que discutir. Essa questão que o Rogério Viduedo levanta agora é uma questão, por exemplo, da questão dos planos setoriais, né, para mitigar a questão do clima. Eu acho que a gente pode juntar isso eu acho, não significa que vai ser assim, tá? É uma ideia que está surgindo agora aqui. Vou apagar um pouquinho isso que eu estava falando e vou contar para vocês o seguinte: eu me reuni com o pessoal da Frenlog, e o cara que articula Frenlog se chama Edinho Bess. Quem me passou esse contato foi o Valente, e todos os anos eles fazem um seminário em Brasília, na Câmara dos Deputados, no salão lá, no auditório Nereu Ramos, que é o maior. E nós precisamos ser rápido, porque este auditório que a Frenlog gosta de utilizar,
está muito lotado e temos que definir essa data logo, então tem que ser logo para conseguir uma vaga, porque se não for no Nereu Ramos, eles não fazem. Perfeito? E nós precisamos que eles façam porque eles têm o recurso que nós não temos. Essa Frenlog tem duas frentes. Uma é de mobilidade urbana, cujo vice-presidente é o Rubem Ottoni, e a outra é a questão da logística, cujo vice-presidente é o Pedro Kizai, que é daqui de Santa Catarina. O Edinho Bez pediu que eu conversasse com os dois para a gente fazer essa aliança aí, fazer essa. Então, eu estava pensando o seguinte: eu já conversei com os dois, todos os dois concordam, e quando eu conversei com os dois, eu conversei da seguinte forma: na questão da logística, a gente trabalha agora a malha oeste, na questão da logística, né? A importância do trem, e dá uma leve pincelada, e na questão da mobilidade urbana, a gente falar um pouquinho, falar da tarifa zero, tá? Porque a tarifa zero, porque são dois assuntos, tá? No seminário. Primeiro fala a logística, depois o. E na tarifa zero, a gente já trazer todos esses ingredientes, inclusive até como uma ferramenta para não privatização do metrô de Recife e de outros locais, porque com a tarifa zero, o governo iria investir lá, com a tarifa zero, ele poderia subsidiar, porque nós sabemos que a Raquel Lira, ela já tem dificuldade em garantir o transporte intermunicipal de passageiros por ônibus. Ela tem 1 trilhão de dificuldade. O transporte intermunicipal de passageiro, que é de competência do governo do estado, ele já está mais do que péssimo. Então, ela assumir agora ainda o transporte ferroviário, isso tudo, e o governo vai ter que injetar dinheiro, porque, na verdade, ela vai assumir para privatizar, para ganhar mais dinheiro, para fazer, não sei para quê, né? Não sei como é que funciona essa história. Então, eu estava pensando nesses dois temas aí, entendeu? A gente juntar essas duas coisas e daí juntava a tarifa zero, né? E essa questão da malha oeste. Isso precisa ser afinado, né? Essa questão da questão da tarifa zero, ela é muito importante a gente debater, né? Porque, na verdade, é muito fácil falar, mas depois a gente tem que definir as políticas, como é que isso vai ser implementado pelo Lula, etc e tal. Se vamos começar, eu acho que tem que começar só num domingo e feriado, e depois atender principalmente os usuários do cadastro único, e paulatinamente a gente ir crescendo, porque senão isso. Não podemos esquecer essa ferramenta que o Lafayette colocou, e que é uma ferramenta verdadeira. Nós temos o Vale Transporte, ele tem que ser comercializado pelo município, ele é receita do município, ele não pode ser comercializado pelas empresas, tá? Que a maior parte do Brasil, quem comercializa o Vale Transporte é as próprias empresas de transporte público, tá? E esse dinheiro é um dinheiro certo, né? Então nós temos que verificar isso. Além disso, nós temos que ver essa questão. Eu acho que a questão do PL, Valente, que tu estavas dizendo que, na verdade, nós nos reunimos aqui para falar do PL, mas é que quando eu conversei com o Rafael, eu já estava sabendo que o Lula ia querer botar a tarifa zero e que isso também está diretamente ligado à questão do PL, porque o PL é um direito social, né? Reafirma que é um direito social e, como direito social, o Estado tem sim que prover essa política. Então, eu acho que, na verdade, a gente precisa sentar. Eu não estou tão preocupada assim, a Thelma está aí, eu não sei se está. É claro, eles estão extremamente preocupados com o metrô de Recife. Olha, o metrô de Recife, o que a gente podia fazer, a gente já fez. O que estava nas nossas mãos. Olha, o próprio Zé Dirceu, eu não sei se o Valente sabe, ele teve novamente em Recife agora, ele teve levado pelo sindicato, pelo Fenametro, eu acho, a inauguração lá do PCdoB, e também teve no diretório estadual do PT, e essa questão já está na mão, politicamente, alguém tem que abrir esses olhos do Lula, entendeu? Então, Lúcia, só que é o seguinte: este assunto, nós temos uma proposta, nós estamos construindo uma proposta. Não está dado que o problema da CBTU está resolvido, não.
Nós, Não, eu inclusive, sei que não está acreditamos que não resolvido. está resolvido. Não, E eu nós vamos falei montar um errado. seminário em Recife, com a participação do senador Humberto, a senadora Tereza, com a governadora Fátima, e mais o Paulão, uma série de Carlos figuras públicas, Veras, enfim, todo isso, mundo. figuras públicas importantes, para mudar e para reverter. Nós não está dado, não, e não está dado a Casa Civil define tudo. É Não, isso que eu não quis está dizer. dado. Não está Então, dado, então, exatamente. então nós vamos lutar. Nós estamos lutando lá no Mato Grosso, nós vamos lutar lá. E nós vamos lutar aqui no Rio também, o Carlos Santana, eu, Tamar, a gente já vem há algum tempo realizando reuniões que a gente está falando para a sociedade. Então, é isso que a gente tem que fazer, nós temos que falar para a sociedade, entendeu? E também, e além do que, assim, sim, Valente, é isso que eu é que falei errado, e na verdade nós temos, na verdade, a questão de Recife, assim, ó, só que tem que ser para ontem chamar novamente Será esse, ontem, tem que será ser para para ontem. ontem, né? Porque existe uma proposta que a gente já estava conversando, que inclusive ia ser o tema da reunião de hoje, mas acabou não sendo por conta de que eu tinha essa preocupação maior em mostrar para vocês o que está sendo comentado a nível nacional, que é a questão do PL, né? Lá do PL e da questão da tarifa zero. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que fazer agora é a gente se reunir para a gente ver essa questão aí, porque essa questão da Casa Civil aí, eu posso até estar completamente errada, mas o Rui Costa, cada dia o pessoal da Casa Civil coloca um item novo nessa balança aí, entende? Tanto é que o que eles diziam, nós tivemos reunidos com os técnicos da Casa Civil, junto ao gabinete da ministra Gleisi, e eles colocaram, dizendo para nós o seguinte, que, na verdade, a CBTU tinha que passar para o Estado, porque, pela Constituição, é competência do governo estadual fazer o transporte intermunicipal de passageiros. Então, nós já desmontamos isso. Ou seja, que eles disseram para nós que a CBTU não poderia fazer essa operação, a União não poderia patrocinar ou dar dinheiro para uma operação cuja competência era de um Estado-membro. Entenderam? Porque pela Constituição, Então, mas nós transporte temos uma intermunicipal. proposta diferente. Não, Inclusive, a além gente de Valente, tu não vais falar proposta aqui agora, vai ser num outro momento, Não, porque mas é nós que temos que você afinar falou, essa aí questão. eu quero dizer o Mas seguinte, além dessa que não, proposta que nós temos, Valente, nós já desmontamos esse argumento que ele já está, o problema tá? não é técnico, o problema não é na É firula, o político, é problema é político. política. Tem que criar força política. Você acompanhou o que aconteceu em Campo Grande. Aquilo que você viu lá é o que tem que ser uma regra nossa daqui para frente. Nós temos que criar uma força política de grande visibilidade na sociedade que dê um protagonismo para que a gente possa mudar essas coisas. Só que Porque não essa interessa a firula se a Constituição permite ou não permite. Isso não nos interessa. Nos interessa a luta política, entendeu? tá? Mas a Desculpa eu estar luta falando assim com política, ênfase, não, mas é mas que a é o luta seguinte, política ela se dá de diferentes formas, Valente. Lá em Campo Grande ela se deu da forma como eu vi lá, entendeu? é, Só que a questão da CBTU, a luta política vai ter que se dar também combatendo Rui Costa e eu, fazendo e eu apresentando outra discordo, mas proposta, porque as eu coisas. respeito a tua opinião, mas eu discordo. Tá? Então tá, Nós eu vamos também criar uma respeito força a tua. política Tudo bem. vencedora para o Tá. metrô de Recife e para a CBTU do Nordeste. Você vai ver. Então tá. Nós vamos criar uma força política para reverter isso. Eu E, acho. aliás, foi isso que o Zé Disseu falou para o Cleófas. Foi isso que o Zé Disseu falou para o Cleófas. Tem que falar para a sociedade, tem que ganhar peso político, e nós vamos fazer isso. E foi isso que o E Zé não temos Disseu que falou combater para Rui nós Costa, não. também. Nós temos que ganhar as nossas propostas. Quem a gente... Valente, só um minuto. Gente, Esse que o Zé grupo que está Disseu. aqui, só um minuto. Esse grupo que está aqui participando hoje, todo ele participou da reunião com o Zé Disseu. Foi só esse grupo com o Zé Disseu no hotel dele. Só para
para constar. E Cleófas também estava presente, Valim. E o Cleófas deu um documento, eu telefonei para o Zé Disseu, saí tudo, a gente já sabe. Olha, o negócio é o Eu seguinte, não a sei, luta não. política... Thelma, você poderia dar um relato para nós do como é que foi a reunião? Só um momentinho, o Isso, vou Afonso, sair. depois, tá? Deixa, ô, Thelma, a luta, a Valente, eu discordo de ti, eu concordo em parte, mas eu acho que na questão da CBTU nós já estamos fazendo essa luta política. Entendeu? E estamos fazendo sim. Talvez a gente não seja, não podemos querer comparar a questão da Malha Oeste com a questão da CBTU, tá? Não dá para comparar. Haja vista que ele ainda tem na imagem que ele foi vitorioso com BH, tá? Então nós temos mas eu acho que nós estamos Vamos trilhando marcar uma sim. reunião para discutir isso, então, porque senão vai ficar. Eu gostaria de discutir mais esse assunto. Eu não acho que a coisa é simples assim, que é o Rui Costa, que é a menina lá, Raquel Lira, que é isso, que é aquilo. Eu não acho que é É uma isso. questão de ordem, gente. Eu acho que não dá para discutir isso nessa reunião agora. Nós Por estamos isso é que eu fazendo fiz. um encaminhamento. Então, vamos dar os encaminhamentos e o debate a gente faz quando for encaminhado. Isso. Por isso é que eu Ó, fiz aquela questão de ordem, que eu sabia que ia ter esse problema. Que a gente enfiou outros assuntos numa então, o reunião para poder assunto fazer. agora é o seguinte: então, vamos obedecer. Então, a questão do Rafael já foi colocado, já foi explicado para nós todos a questão do PL. O Rafael, eu acho que não houve alteração do PL ainda, pelo que eu estava acompanhando, continua a mesma coisa e continuam as nossas mesmas questões lá, mas aí depois eu converso com o Rafael e a gente coloca nos grupos. Então, tchau para vocês e boa noite, tá? Noite. Boa noite. Boa noite.